Saudações ao Viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e vamos para mais uma coletiva, mais um react da coletiva, dessa vez coletiva do professor João Martins, depois da excelente vitória do Palmeiras ontem em Bragança Paulista, vitória de virada, arrancada na marra, coisa de time que se recusa, não é que se recusa a perder, o Palmeiras se recusa a deixar pontos na mesa. Isso daí é meio caminho andado para caneco, né? Principalmente em pontos corridos. Os pontos que o Palmeiras conquistou ontem, poucos vão conquistar. E agora o Palmeiras tem pela frente o Flamengo em casa, que é um jogo vital. Ganhar do Flamengo é já colocar um dedinho, tá? Na taça. Claro que ainda teremos 28 rodadas depois pela frente, mas a projeção, né? Tudo indica que o Palmeiras, no mínimo, vai chegar forte no final da temporada, brigando pelo título e com a gordura que está abrindo, se conseguir conquistar essa vitória, vai dar um passo muito importante. Só que antes disso tem que conquistar troféu, vaga na Copa do Brasil. Tem o Ceará na próxima quinta-feira e é um jogo muito perigoso, porque ganhou fora. Isso pode fazer com que o time entre só pensando no Flamengo, só pensando no jogo de domingo, e não pode. Tem que esquecer o Flamengo até passar pelo Ceará. Aí, na sexta-feira, a gente começa a pensar em Flamengo. Mas tem que passar pelo Ceará. Ah, ganhou fora. Perde em casa, vai para o pênalti. Sabe? E aí, sabe lá o que acontece. Então, foco. Não dê... Ó, é um monte de número bacana, vitórias fora de casa, abriu não sei quantos pontos. Os números são espetaculares. O jogador do Palmeiras tem que esquecer isso. Assim como não pode ficar vendo rede social quando perde, porque, né? Também não pode ficar vendo quando ganha, porque senão começa a flutuar, começa a achar que é tudo, né? O novo Liverpool e calma, né? Vamos curtir, mas continuar trabalhando firme e nós da torcida temos que fazer a nossa parte também. Vamos lá? Professor João Martins, a bola está com o senhor. Está assustado, professor? Aqui, ó, Nicolete, ESPN. O Palmeiras teve muita dificuldade no primeiro tempo, né? Não conseguiu criar muito pelas pontas, até depois a gente viu essa mudança no intervalo. O que você acha que teve essa dificuldade no primeiro tempo e qual foi o pensamento de estratégia para tentar mudar no segundo? Boa noite. Nós sabíamos que tínhamos que entrar forte, porque é um adversário que estava há 8 dias sem competir, tinha 100% de energia, e nós sabemos a dificuldade que é, porque lá na Europa são poucas as equipas que estão nas competições, aqui no Brasil são quase todas, então ou seja, aqui equilibra um pouquinho, e quando há estas equipas muito boas que não estão nas competições sul-americanas, torna-se ainda mais difícil, que é o caso do Bragantino, que é uma equipa muito qualificada, uma equipa muito bem treinada, que sabe o que faz, difícil, por isso é que estava em segundo lugar, e nós sabíamos que tínhamos que estar no máximo das nossas forças, e na primeira parte não conseguimos ser pressionantes, não conseguimos ganhar os duelos, não conseguimos quebrar a primeira pressão 3-3 do Bragantino. Eles tiveram muito sucesso na forma como nos estavam a pressionar. Depois ao intervalo tivemos que ajustar um pouco, tanto com substituições como a forma de o posicionamento dos nossos jogadores, para estarmos mais perto dos jogadores do Bragantino. Tivemos que arriscar um pouquinho, e felizmente conseguimos ter essa superioridade na pressão, no ganho da bola. Começámos a jogar mais dentro do meio campo do Bragantino, e isso fez com que conseguíssemos, dentro das nossas dificuldades físicas de alguns jogadores, devido à sequência de jogos, mas estando mais perto da baliza do adversário torna-se mais fácil, e conseguimos recuperar as bolas um pouquinho mais na frente, e
e que ajudou a conseguirmos criar mais oportunidades no segundo tempo. João, tudo bem? Dificuldades físicas. O Palmeiras realmente fez um primeiro tempo muito ruim. Por que foi ruim? Conforme ele mesmo disse, precisaram ser feitos alguns ajustes, 2 substituições no intervalo e algumas mexidas no posicionamento. As substituições foram as entradas do Luigi, né? Do Maurício e do Luigi, é isso? Já nem lembro mais. Maurício e Luigi, no intervalo. Nas posições, também, diante das substituições, ficou claro. O Estevão foi para a ponta direita e o Maurício acabou ficando por dentro. No que isso melhorou o Palmeiras? Por que deu diferença de jogo entre o primeiro e o segundo tempo? O Palmeiras começou a atacar mais pelos flancos. No primeiro tempo, não teve essa possibilidade porque o Alan não fez um bom jogo mais uma vez pela ponta direita. Parem de escalar o Alan na ponta direita. Não está funcionando. Nitidamente não está funcionando. Já é a terceira vez. Não deu. Boa tentativa, beleza, mas não rolou. Alan na ponta direita, não. Outra coisa que não funcionou foi o lado esquerdo, Piquerez, numa partida muito ruim, principalmente no primeiro tempo. E aí entra nisso que o professor João Martins falou. Parte física. Alguns jogadores sentiram a parte física, não conseguiram performar com a intensidade que era necessário. E aí tem uma observação. O Bragantino tinha jogado no sábado da semana passada, a última vez. Palmeiras naquela pegada de quarta, domingo. Faz diferença? Faz. Tem que reclamar disso? Não, faz parte. Né? O Bragantino não jogou no meio de semana porque fez uma péssima campanha no Brasileiro do ano passado. Não conseguiu se classificar para nada. Então, quase caiu, né, o Bragantino. E hoje está aí, vice-líder, né, no pelotão de cima. Então, no futebol as coisas mudam muito rápido e o Palmeiras tem que usar o elenco que tem, né, para conseguir seguir competindo em alto nível. Foi o que fez ontem. E dessa vez recorreu à molecada. Então, botou o Luigi no intervalo, depois colocou o Thales. O Thales jogou muito melhor do que o Flaco Lopes. Então, o Flaco Lopes numa partida não muito boa, o Alan numa partida não muito boa, o Piquerez numa partida não muito boa, o Emi Martinez, que normalmente come a bola, ontem foi muito mal, inclusive deu muito espaço para o John, e o John aí articulando o meio-campo do Bragantino conseguiu fazer com que o time deles fosse muito melhor do que o nosso no primeiro tempo. Então, tá aí algumas explicações de por que tivemos essas dificuldades. E aí foi meio que no intervalo. Você mexe no posicionamento, né, faz algumas substituições e o famoso vamos lá, né, vamos lá. E aí o time parece que acordou, entrou com uma cabeça um pouco mais focada no segundo tempo e virou o jogo assim. O Palmeiras faz parecer fácil. É muito sério esse time. Esse time é uma coisa realmente espetacular. Tudo bem? Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre a vitória, né? Quando ela é conquistada na marra desse jeito como foi hoje pelo Palmeiras, né? Não abdicando em nenhum momento, apesar de ter passado ali em torno de 55, 60 minutos sofrendo com o adversário, fator casa e tudo mais. O quanto esse tipo de vitória contribui para uma coisa que a gente tem visto muito do Palmeiras também nesses últimos jogos, que é a questão da união do elenco. Mudou o ambiente da temporada passada para essa? Vocês têm visto esse grupo do Palmeiras mais unido do que foi em relação à temporada passada, até porque a gente tem visto que as comemorações são diferentes esse ano, né? Obrigado. Casquinha de banana. Bonito. Quando se ganha, torna-se tudo um pouquinho mais fácil. Mais fácil no dia-a-dia, mais fácil no trabalho, mais fácil na gestão, porque mesmo os que estão de fora compreendem e entendem, a equipa está a ganhar. E este ano conseguimos ter mais soluções. Mas há uma diferença, que este ano também há muito mais jogos. Ou seja, estamos há 2 meses e pouco a jogar de 3 em 3 dias e os jogadores sabem isso. Nós fomos claros desde o primeiro dia a dizer que este ano a estratégia, independentemente se ganhássemos ou não, iria ser diferente, iria ser mais rotativa. Íamos para os jogadores mais inteiros, porque achávamos que todos estão mais
os dois jogadores por posição estão mais nivelados, Isso, mas não isto mesmo. tudo só se junta e só se cola com as vitórias. E ganhando é mais fácil amanhã de manhã chegar no CT e começar a preparar o jogo de quinta-feira para a Copa. É mais fácil, o ambiente é mais fácil, é mais, a recuperação é menos pesada, e não é questão deste ano ser o espírito ser diferente ou não. É sangue novo, e em tudo na vida às vezes é preciso algumas mudanças, porque era um elenco já com jogadores de há muitos anos no Palmeiras, e sentimos a necessidade de trazer algum sangue novo, e ajuda porque estamos a ganhar. João, boa noite. Ele teve ali uma casquinha de banana que ele estava saindo bem, no final ele acabou fazendo uma menção não tanto positiva assim em relação ao elenco do ano passado, tipo, acabou o ciclo, uma expressão que o Abel odeia, não que o João tenha usado, ele não usou essa expressão, mas o sentido foi o mesmo, né? Tem que ter sangue novo. Tem que ter sangue novo quer dizer que acabou o ciclo dos que saíram. E acho que ele não precisava ter abordado de forma tão direta o ano passado. Era melhor ele ter ficado no início da resposta dele, né? Quando você está ganhando, está tudo certo, o ambiente melhora e é isso que está funcionando. Mas também não falou nada demais, nada que vai prejudicar o ambiente, nada que vai prejudicar a relação com os jogadores que saíram, nada disso. Vamos, vida que segue. Noite. Eu gostaria de saber sobre as entradas, principalmente do Luiz e do Thales. Eram dois jogadores que não vinham atuando com certa frequência, até chamou atenção, talvez, a entrada dos dois. Só que o Luiz, principalmente, mudou bem a cara do jogo, né? Imprimiu muita velocidade ali pelo lado esquerdo. Queria que você falasse da sua decisão de colocar o Luiz e não, talvez, Felipe Anderson, Veiga, que ficaram no banco, e esse garoto que, na minha visão, mudou principalmente no segundo gol. A jogada foi inteira dele e o Maurício completou para o gol. Inteira não, né? Mas foi boa. Nós tivemos algumas baixas de última hora, o Vítor por razões pessoais, e estamos todos aqui para o apoiar e para o ajudar. O Paulinho por gestão que temos que fazer da lesão grave que teve, na evolução dele faz parte, sabemos que não vai dar para os jogos todos esta parte inicial. E quando o Luigi está no banco, nós sabemos, e ele sabe muito bem a função dele. Deixa eu só interromper aqui o professor João Martins. Como foi importante a vitória também por isso, porque você consegue trazer os 3 pontos tendo poupado jogadores importantíssimos, jogadores fundamentais, não gastaram energia, então não acumularam aquele desgaste que faz aquela diferença no fim do ano. E o Palmeiras está fazendo isso ao longo deste semestre. Está ganhando os pontos, está ganhando os pontos, está ganhando os pontos. E não tem nenhum jogador, acho que só o Giai, né, que deve estar numa sequência aí, apesar que ele descansou na rodada passada. Mas um ou outro ali que está um pouco mais desgastado. E também isso é monitorado, né? O Núcleo de Saúde e Performance tem índices do estágio físico de todos os jogadores. Então, você vê que um jogador está dando uma sequência, né, mais intensa. Pode ter certeza que é aquele tipo de jogador que os caras estão olhando assim, esse aqui tem o físico privilegiado. Os que descansam mais são aqueles que realmente precisam do descanso para continuar performando em alto nível. E certamente isso está sendo dosado e o Palmeiras não sente dentro de campo por uma coisa que a gente já vem falando desde o início do Brasileirão, como está curta a diferença entre os considerados titulares para os reservas. Entra um, sai o outro e parece que não muda nada. Claro que tem um ou outro jogador ali que vai dar diferença. Piquerez com o Vanderlan, por exemplo, que eu acho que é a mais gritante, que eu acho que é a parte ali do elenco, acho que é mais frágil. O Palmeiras é muito dependente do Piquerez. Se acontece alguma coisa com o Piquerez, vamos sentir, nós vamos ter uma queda de performance. Mas acho que tirando isso, qualquer outra posição, sai um, entra outro, vai dar uma caidinha, claro, por isso que tem titular e reserva, mas não é nada que vai prejudicar o time. E isso faz com que vá rodando os jogadores, os resultados continuem vindo. E você fazer uma gestão de energia e voltar de Bragança com 3 pontos,
é quando a equipa precisa para arriscar um segundo centroavante pela esquerda. Ele sabe que quando entrar é para fazer isso. E ao intervalo era o que o jogo estava a pedir. Precisávamos de arriscar, estávamos a perder o jogo e a solução foi essa. O Thalys, porque é o nosso terceiro centroavante, por assim dizer, que tem jogado, ainda há 4 dias jogou no Sub-20, está com o ritmo de jogo. Hoje era a segunda opção e achámos que deveríamos substituir o Lopes e confiamos totalmente no Thalys também. Estão a trabalhar connosco desde o primeiro dia, só vão abaixo para jogar, para dar ritmo de jogo e estão sempre preparados e foi somente isso. Bom, boa noite, João. O Thalys jogou melhor que o Flaco, tá? O Thalys em 25 minutos fez mais do que o Flaco em 65. E mérito do Thalys. Eu estou cornetando o Flaco. Eu estou dando muito mérito ao Thalys. Sou Vitor Palhares do Lance. Você comentou sobre a situação do Paulinho. Ele foi titular no Clássico contra o São Paulo e não atuou mais. Queria saber se ele regrediu na lesão dele, se vocês estão fazendo esse cronograma e se vocês consideram que ele vai estar 100%, principalmente para a competição mais importante do ano, que vai ser o Mundial de Clubes. É para isso que estamos a trabalhar, para ele estar o melhor possível no Mundial de Clubes. É um jogador que teve uma lesão grave, veio de uma operação chata, desde o início da temporada que andamos a fazer esta gestão. É uma gestão necessária, precisamos de evoluir fisicamente, muscularmente o jogador para se sentir o melhor possível. E se nós formos ver contra o São Paulo, foi um momento que ele jogou mais nesta temporada e estamos no cronograma, sabíamos que íamos demorar mais uns diazinhos para ele, dentro desta rotina maluca, para ele recuperar um pouquinho mais e está dentro do processo, está dentro do que nós esperamos. Não pressionamos nada, não passamos de fase, não é o que é e está dentro do que nós esperamos e que Deus queira que na quinta-feira ele já esteja entre nós para continuar a ajudar. João, o Paulinho é um dos jogadores mais importantes do elenco do Palmeiras. Tecnicamente é um dos mais dotados. É um dos que tem mais capacidade de decidir jogos. E por isso foi a segunda contratação mais importante dessa janela, só perdendo para o Vitor Roque. E veio muito caro. E que bom que está tudo dentro do programado, segundo as palavras do professor João Martins. O Paulinho vai ser fundamental. Então, não queimar etapas. Não fazer o que, por exemplo, parece que está acontecendo isso lá no Flamengo. Os jogadores, algumas voltas aí foram meio aceleradas, os caras não voltaram 100%. Você vê que os caras estão... Eu não estou acompanhando muito de perto o que acontece no Flamengo, mas pelo que a gente lê aí nas reclamações de rede social aí da torcida deles, parece que tem jogador aí que não está rendendo por conta disso. Então o Palmeiras está sendo muito criterioso na volta do Paulinho, tendo muita paciência e quem está no elenco está dando conta. Não está fazendo falta, os pontos estão vindo. Então isso é muito bom. Vocês imaginem esse time com o Paulinho encaixado e voando fisicamente. Bom, boa noite, Gustavo Solero da Rádio Bandeirantes. Você falando sobre esse ambiente do Palmeiras, essa mudança dentro do grupo, jogadores festejando bastante essas vitórias. Do lado da comissão técnica, isso pesa também para pensar em um futuro por mais 1-2 anos no comando do Palmeiras? Boa noite. Boa noite. Isso é o treinador principal. Eu trabalho com ele há 15 anos. Ele às vezes pergunta-me, mas sabe que por onde ele for, se quiser ficar, se quiser continuar a trabalhar comigo, eu vou estar sempre 100% disponível, mas esses assuntos têm que ser com ele. Boa noite, João. Meu nome é Gabriele. Simplesmente, pulou a casca de banana, falou, essa daí, desculpa, não vou pegar, não. E uma vez ele falou, o professor João Martins, eu não tenho pretensão. Perguntaram para ele, se você quer ser treinador? Ele falou assim, de jeito nenhum. Estou muito bem do jeito que eu estou, adoro trabalhar com o Abel nessa função que eu faço e dá muita dor de cabeça ser treinador. Eu não quero isso para mim, não. Foi sincerão naquela oportunidade, professor João Martins,
e reforçou essa posição agora. Ó, eu vou para onde ele for. Gabriele Simoni. Os 3 próximos jogos do Palmeiras são contra os primeiros colocados na tabela, né? Além da importância de bons resultados nesses jogos, o quanto eles vão servir de teste e preparação para o Mundial, que vai ser em seguida, o que vocês acham que vocês ainda têm que ajustar? Obrigada. Boa noite. Há 2 dias o treinador chamou o elenco ao vestiário e disse exatamente isso, que foi, se pudéssemos escolher jogos para nos prepararmos da melhor forma possível, escolheria os 3 primeiros, porque no momento são as 3 equipas mais fortes. E é isso que aconteceu, um acaso, e preparou-os para isso e disse que estes 3 jogos eram essenciais e fundamentais para nos prepararmos o melhor possível para o que aí viesse, porque são as 3 equipas mais fortes no presente do futebol brasileiro, no Brasileirão. E é isso, é usar esta mentalidade. Sabíamos hoje a dificuldade que era apanhar uma equipa fresca como o Bragantino, e tivemos algumas dificuldades, temos que ser sinceros, principalmente no primeiro tempo, mas no final foi positivo por tudo, por esta forma de conseguir dar a volta por cima nas dificuldades, a resiliência, o trabalho. Às vezes quando não dá na qualidade, tem que dar na transpiração, na vontade, no querer, porque assim também se ganham muitos jogos, e melhor teste era impossível. Dar os parabéns aos jogadores porque conseguiram ter uma nota positiva. João, boa noite, Pedro. Teve o famoso vamos lá, né, no intervalo. Nitidamente a postura do time dentro de campo foi melhor. Mas essa questão de quanto jogar com os times mais bem posicionados ajuda, eu honestamente não sei se isso faz alguma diferença. Agora, é claro que quando você tem um nível de exigência maior, você fica mais afiado, né? Então, basta que o Palmeiras continue com essa mentalidade de tentar fazer sempre o melhor a cada jogo. Parece simples, parece que eu estou falando é uma obviedade, mas não é, porque a gente vê que tem outros times aí com muito investimento, com muito poder de fogo, que parece que estão jogando mais ou menos, né? Campeonato é difícil, temporada exigente, calendário complicado, e que o Palmeiras não tem esse tempo ruim, não, né? Vai ganhar todas, perdeu do Bahia outro dia, mas você pegar nos últimos 14 jogos, 13 vitórias, se mantiver essa pegada, chega da melhor forma possível no Mundial, em forma tática, forma técnica, forma mental e física, né? Fazendo essa gestão do elenco como está sendo feita. E é bom lembrar que não é só os 3 primeiros, o segundo, terceiro e quarto, né, do Brasileirão. Estão pegando o Ceará na Copa do Brasil. Tem time aí jogando com o time da Série C. E o Palmeiras vai, pela Copa do Brasil, pegar o sexto colocado do Brasileirão. Então, é o segundo, o terceiro, o quarto e o sexto. Então, vamos lá. Pedro Canha da Rádio Craque Neto, até falando de Mundial, porque cada dia fica mais próximo e cada dia fica mais forte na ilusão do torcedor do Palmeiras, o sonho de jogar um Mundial de Clubes. Ilusão. É uma competição que acontece pela primeira vez na história. Você falou. O cara da rádio do Neto falou que é uma ilusão. Ele pode até ter tentado, mas você vê como as coisas saem do subconsciente, né? Falou sobre esses testes positivos do time do Palmeiras contra equipes fortes para se preparar para o Mundial, mas como dosar essa preparação para o Mundial sabendo que cada jogo ele é muito importante, né? Uma Copa do Brasil que pode custar o ano em caso de uma eliminação, a Libertadores já é líder geral, mas 2 jogos ainda de Campeonato Brasileiro, contra o Flamengo, um time muito forte, contra o Cruzeiro fora de casa. Como dosar esse tipo de preparação para o Mundial, até para segurar essa questão da ansiedade dos jogadores? Boa noite. Apesar de todos os fatores que nós podemos controlar, por isso trabalhamos, é por isso que temos o departamento científico, para todos os dados, todos os números, todos os valores, todos os indicadores nos mostram muitas vezes se vale a pena arriscar ou não em algum atleta. No passado tivemos que arriscar, e este ano também já arriscámos em alguns, mas este ano, neste momento, estamos a tentar ser um pouquinho mais equilibrados. Se repararmos, há alguns jogadores que ficam fora tanto das convocatórias como do 11 inicial, para podermos chegar num momento do Mundial de Clubes todos preparados, todos disponíveis, de forma a todos poderem ajudar nesse momento importante. Uns só a treinar,
outros no banco sem entrar, outros nas substituições e outros a jogar a titular. E eles sabem disso, todos preparados naquele momento, e queremos que todos estejam disponíveis, é para isso que estamos a trabalhar, sabendo que no futebol não há 100% de certezas, pode haver alguma lesão no jogo de quinta-feira, mas olhando jogo a jogo, porque o nosso trabalho, a nossa profissão obriga-nos, principalmente no Palmeiras, a ganhar todos os jogos. Então não podemos agora lembrar-nos de fazer uma pré-temporada para o Mundial de Clubes, é impossível fazer isso. Então estamos a usar todos os jogos para nos preparar o melhor possível para esse momento. Por exemplo, na Europa os campeonatos estão a acabar, vão dar quase todas as equipas uma semana de férias, e nós ainda vamos estar a competir, os jogadores vão para as seleções, vão ter connosco aos Estados Unidos 3 dias depois de nós já lá estarmos. Isto tudo conta, isto tudo é ponderado, mas felizmente conseguimos ter uma data FIFA antes, que nos vai ajudar a ajustar algumas coisas no nosso planeamento. Mas pensando isso, pensamos nas horas vagas, nas tardes que temos, porque todo o foco é ganhar agora quinta-feira. Isto é um extra que nós fazemos no nosso planeamento, no nosso trabalho. Pior que eu tirei do lugar certo aqui a entrevista. Deixa eu tentar achar o local. E agora, como eu faço? Mas este ano, neste momento, estamos a tentar ser um pouquinho mais equilibrados. É mais para frente. Espera aí, que eu vou dar um pause aqui. Pronto, já achei. Professor João Martins, tentando explicar como trabalhar a ansiedade dos jogadores, o mental dos jogadores que estão com a Copa do Mundo de Clubes no horizonte. Cara, se a gente que é torcedor já está pensando nisso, pensando em Porto, pensando em Al-Ahly, pensando em jogar contra o Messi, pensando em mata-mata contra grandão da Europa e confiante, e aí já projetando, esses caras aí, eles vão ter a última rodada do Campeonato Nacional agora, nesse fim de semana. E aí eles vão parar, eles vão perder ritmo de jogo. Aí eles vão retomar o treinamento para essa competição. Alguns jogadores, alguns elencos vão sofrer modificações deles, né? Então, tem uma data FIFA para dar uma coxambrada para o nosso lado, para dar tempo da gente dar uma respirada também, que vai ser importante, né? Na primeira semana de junho. Olha, temos um horizonte que, se a gente pudesse escolher, como você quer que seja, tá do jeito que a gente quer. Claro que vai ter muita dificuldade, os times lá são muito fortes, a parte física deles é muito diferente da nossa. Outro dia eu estava vendo uma matéria com o Vitor Reis, feita pela TV Manchester City, lá, sei lá como chama. E feita toda em português, né? Eles contrataram ali um repórter que fala brasileiro, né? E fez toda a matéria com o Vitor Reis para aproximar o Vitor Reis da torcida do City. E tem um momento que o Vitor Reis fala assim, qual a diferença, né, entre o futebol brasileiro e o futebol inglês? Ele falou assim, a parte física. Aqui os caras são muito fortes. A força física é impressionante. Então, isso vindo do Vitor Reis, que jogava pelo Palmeiras. Então, é uma das dificuldades que o Palmeiras vai ter, além da qualidade técnica dos caras ser impressionante, os caras são muito fortes. Então, o Palmeiras tem que comer feijão, né? Tomar Nescau, ficar mais forte, para poder aguentar essas partidas. E isso tudo está na cabeça dos jogadores, né? Puta, como vai ser? Como que não vai ser? Pô, vou jogar contra o Bayern de Munique, vou jogar contra o Paris Saint-Germain. Tudo pode acontecer, hein? Esses times, especialmente, estão ali na possíveis adversários do Palmeiras no mata-mata. Pô, vamos jogar com esses caras. Você acha que os jogadores não ficam pensando nisso? Aí eles falam assim, pô, agora eu vou para Bragança, agora eu vou jogar com o Ceará, né? Deve ser complicado. Então, o trabalho da comissão técnica tem que ser, sabe, muito minucioso e muito atento de prestar atenção que jogador que está começando a viajar, que jogador que está começando a pirar na batatinha, né? E de volta ao planeta Terra, porque senão vai ser eliminado pelo Ceará. Boa noite, João, Maria do Correio de Atibaia. Hoje a gente viu uma vitória importante do Palmeiras aqui em Bragança Paulista, né? Contra um Bragantino que estava em boa fase
E, na sua opinião, qual que foi a maior dificuldade que o Palmeiras enfrentou o Bragantino aqui, né, na sua análise? Boa noite. Foi das vitórias mais difíceis que tivemos este ano. As dificuldades é a intensidade que eles conseguem pôr nos lances e a organização que têm. É difícil jogar quando uma equipa consegue ter timings de pressão e consegue fazer aquele 3-3 na primeira fase. Nós gostávamos de ter tempo e espaço para poder jogar e construir, mas o Bragantino não nos dá, obriga-nos a estar a errar, muitas vezes. Vimos hoje, não vi a estatística, mas deve ter sido os jogos que tivemos uma percentagem de passes errados maior. Porquê? Porque estamos a ser pressionados, estamos a ser bem pressionados, estamos a ser bem condicionados, e o Bragantino tem essa qualidade, e isso cria-nos muitas dificuldades, especialmente no primeiro tempo. Tínhamos poucos jogadores no corredor da bola para tirar, o Bragantino não nos dava espaço, fechava-nos as linhas de passe por trás, não conseguimos rodar o corredor do jogo. O espaço que tínhamos no corredor era só a profundidade, os zagueiros são muito rápidos do Bragantino, precisávamos de ganhar conseguir segurar essa bola para depois jogar de frente, e tivemos essas dificuldades. Claro que todos nós, na teoria, quando planeámos o jogo, pensávamos que íamos conseguir ser superiores, mesmo com essas dificuldades, não conseguimos, o Bragantino teve esse mérito, mas depois no segundo tempo conseguimos encontrar outros espaços, conseguimos pôr o Maurício por dentro a fazer um terceiro volante, encontrar mais bolas nas costas dos médios deles na pressão, conseguimos ter o Luigi a receber a bola de frente para o lateral direito e a conseguir empurrar a equipa para a frente, e isso tudo conseguimos crescer no jogo, conseguimos estar um pouquinho mais por cima, e foi essa vantagem. Podíamos ter empatado o jogo na mesma, perdido o jogo, mas felizmente ganhámos, mas foi essa a diferença do jogo, e se eu conseguir dizer, foi dos jogos mais difíceis desta temporada. Tá, obrigado, boa noite. De fato, leitura do professor João Martins perfeita, foi de fato um dos jogos mais difíceis, e as soluções que a comissão técnica do Palmeiras arrumou. Claro que o Abel estava ali no controle remoto, né? Claro que estava, mas de qualquer forma, as soluções que a comissão técnica conseguiu arrumar para que o Palmeiras não é nem reequilibrasse o jogo, né? Que o Palmeiras começasse a prevalecer sobre o Bragantino. O Palmeiras saiu de uma situação de inferioridade, não só no placar, mas no volume de jogo, para uma performance dominante nos últimos 30 minutos do jogo. E solução brilhante, né? Solução muito eficaz que a comissão técnica conseguiu, mas de fato um dos jogos mais difíceis da temporada. E eu fico pensando, né? Volta ao assunto. A hora que o Abel resolver alçar outros voos, o Palmeiras podia dar um jeito do professor João Martins ser efetivado, porque ele tem toda a metodologia, sabe exatamente como funciona, sabe ler o jogo, sabe se portar numa coletiva, come vidro ali na lateral do gramado, tem tudo para ser um baita treinador, né, João Martins? Tomara que esse discurso dele seja só para evitar especulações, e que quando chegue a hora que ele tope esse desafio. Eu gostaria muito de ver o professor João Martins dando continuidade ao trabalho do Abel quando chegar a hora do Abel sair, que a gente espera que demore bastante. Beleza, turma? Excelente começo de semana, excelente vitória do Palmeiras, mas eu vou insistir. Foco no Ceará, mas foco mesmo. É um jogo perigoso demais, esse da quinta-feira. A chance do Palmeiras entrar com a cabeça na lua não é pequena, porque os números são extraordinários e é inevitável que comece a subir a cabeça. Você vê a nossa torcida na internet, está flutuando, né? Isso para passar para os jogadores também não é difícil. Então, foco. Isso tem que partir da comissão técnica. Os caras ficarem ligados em quem está começando a viajar, em quem está começando a achar que é o Cristiano Ronaldo. Eu sou o Messi, eu sou o Cristiano Ronaldo, eu sou o Ibrahimovic, e não são. Né? Então, a força do Palmeiras está no coletivo, e que continue assim, que está dando muito certo. Ótima semana a todos. Só renovo o convite para que hoje à noite, a partir das 20 horas, você prestigie a nossa live com cerveja. Aqui a gente abre uma geladinha e faz uma resenha daquelas
Toda segunda-feira à noite eu convido vocês aqui no nosso canal. Um grande abraço a todos, ótima semana e saudações alviverdes.